O exemplo 6. Lídia ganhava o salário no valor de 2.230 e teve um aumento de 5%. Qual o valor do salário de Lídia? Olha, vocês estão vendo o primeiro modo porque nós vamos resolver essa questão de dois modos. A questão anterior também ela é mais ou menos parecido com essa, uma pequena diferença. Vamos dar uma olhada lá. É, Lídia, ela ganhava o salário de 2.230, ou seja, esse salário era 100%, e teve um aumento. Esse aumento nós não sabemos quanto que é, a gente sabe em porcentagem, mas a gente não sabe exatamente que valor é esse aí em dinheiro que foi retirado do salário. Ou melhor, que acrescentou-se ao salário. Vamos dar uma olhada aí. Nós temos 2.230, o valor é 100%, e nós temos X, que é 5% do acréscimo que teve no salário da Lídia. Vamos ver esse cálculo, como que é feito, e a gente vai entender um pouco melhor sobre como calcular também o segundo modo. Esse cálculo será efetuado de dois modos, a gente vai ver agora o primeiro modo. Diretamente proporcionar essa questão. Nessa questão nós temos a Lídia que ganha salário no valor de 2.230 e teve um aumento de 5%. Então a questão ela quer saber qual o novo valor do salário da Lídia. E essa questão nós podemos calcular de duas formas, dois modos. E a gente já fez um exemplo desse anterior. Só que no exemplo anterior a gente subtraía e agora nós vamos ter que adicionar. Mas vamos deixar para o segundo modo, eu vou mostrar a vocês como se faz essas questões. Primeiro a gente vai resolver com os valores dados aí na questão, que é o 2.230 e o 5%. E no outro modo a gente faz somando, fazendo de uma forma mais rápida. Então vamos lá, quer saber qual o novo valor do salário de Lídia? Ou seja, o primeiro passo que a gente vai observar bem aí é a questão da interpretação da questão. Ele me deu o valor que a Lídia teve um aumento de 5%. Então, a princípio, esse cálculo que a gente vai fazer vai nos mostrar quanto que é 5% de 2.230. E depois a gente tem que fazer uma conta de adição para descobrir qual é esse novo salário da Lídia. Então vamos lá. Já definimos aqui a tabela com as informações. Aí, relembrando, total aqui é o total atualmente, que é o salário da Lídia. Tá? Sempre esse total, esse valor que é 100%, essa primeira situação, por exemplo, 2.230. Temos que tomar muito cuidado, às vezes, quando fala que teve um aumento e foi para tanto, foi para X. Aquele X ali ele não é o 100%, ele já está agregado com o valor da porcentagem que foi dada. Então, esse valor que foi o ponto de partida, esse valor inicial, ele sim que é o valor de 100%. Vamos dar uma olhada aí. Vamos fazer a regra de 3, como todas as outras atividades anteriores, e vamos resolver essa questão, encontrar o novo valor do salário da Lídia. Nós temos aí 2.230, vamos montar a multiplicação cruzada, 2.230, colocar em fração sobre x, igual, nós temos o valor de 100%, sobre 5%. Eu coloquei a porcentagem aqui, mas não tem necessidade de colocar a porcentagem não. Isso aqui pode ser isolado, tá? A princípio pode tirar, até mesmo para facilitar a forma como a gente faz o cálculo. Então vamos lá. Fazer cruzamento então. Nós vamos pegar agora, multiplicar os cruzamentos. Nós temos aí x vezes 100. X vezes 100 igual a, nós temos 2.230 vezes 5. Ok. Próximo passo que nós podemos resolver é vamos isolar o x igual. Vou manter essa multiplicação aqui, 2.230 vezes 5. E abaixo
Vamos colocar o valor de 100. Observa. Aqui tem dois números que a gente já pode simplificar. Que no caso eu posso simplificar o 2.230 e o 100. É a mesma coisa que dividir por 10. Quando eu corto apenas um zero, que é o caso aqui, eu estou dividindo todos os dois valores por 10. Se fosse 2, eu estaria por 100. Se fosse 3, por 1000. Então vamos lá. Simplifiquei isso daqui. Mesma coisa que dividir por 10. Então ao invés de 2.230 ficou 223 dividido por 10 e multiplicado por 5, né? E agora o próximo passo é saber, será que dá para simplificar mais? Olha, dá para simplificar mais sim. Vamos só lembrar, o 5, ele é dividido pelo próprio 5 e o 10 também é dividido pelo próprio 5. Então vai ficar aqui. Vamos terminar essa conta do outro lado. Vai ficar o valor então de x igual. Vamos fazer essa conta aqui melhor, mais nítida. X igual 223 vezes o valor de 1 e 10 dividido por 5 dá 2. Ficou então 2 aqui abaixo. 223 vezes 1 é 223 e 223 dividido por 2, então nós vamos ter que fazer uma continha aqui de divisão. Bom, nós temos aí então 223 dividido por 2, que vai ser o resultado da nossa conta. Nós temos então 223 dividido por 2. Vamos logo dividir o 22 por 2. A gente já sabe que 2 dividido por 2 dá 1. Vamos pegar o 22. 22 dividido por 2 dá 11. Porque 11 vezes 22, 11 vezes 2 vai dar 22. Então vai dar 22 aqui. Subtrair, deu 0, 0. Baixei aqui o 3. Coloquei o 3 aqui. O 3 dividido por 2 dá 1. Porque 2 vezes 2 dá 4. Se eu for colocar o 4 aqui, não dá para subtrair. Então tem que ser um número menor. Vai ser o 1 também. 2 vezes 1, 2. Subtrair esse valor dá 1. 1 eu não posso dividir por 2, eu acrescento um 0. Algarismo 0 aqui e uma vírgula. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10 dá 0, 0. Então terminamos essa conta nossa aqui. Encontramos esse valor de 111,50 centavos. Então, voltando à nossa conta aí, nós temos o valor de 111,50 centavos. Vamos dar uma analisada que o problema, esse valor que apareceu aqui para a gente, de 111,50 centavos, não é exatamente o que o problema está pedindo. Esse valor é o desconto e a nossa conta está pedindo o aumento. Ela quer saber para quanto o salário da Lídia passou. Então aqui eu descobri quanto são 5% de 2.230. O próximo passo que a gente vai fazer agora é descobrir. E para a gente descobrir quanto que é esse valor, o que a gente vai fazer? A gente vai somar. Então vamos lá. Vamos somar esse valor aí, o valor do aumento da Lídia, que é o que ele quer saber. Vamos só fazer uma mudança aqui, uma alteração. Nós temos o valor de 2.230. Nós temos 2.230 mais o valor de 111,50. Lembrando, se eu tenho centavos na minha situação, eu vou ter que colocar duas casas após a vírgula aqui. Então, nós temos o valor de 111,50. Lembra vocês que tem que ficar vírgula abaixo de vírgula, certo? Para a nossa adição não sair errada. 0 mais 5. Desculpa, 0 mais 0. 0. 0 mais 5, 5. 50 centavos vai permanecer. 0 mais 1, 1. 3 e 1, 4, 2 e 1, 3,
o 2 eu baixei aqui. Então, o novo salário da Lídia passou a ser R$ 2.341,50. Ela passou a ganhar este valor com 5% de aumento que obteve. Então, esse novo valor aí, R$ 2.341,50. Então, observa aí que aumentou proporcionalmente o valor do salário da Lídia. A outra forma que a gente vai fazer é o segundo modo. O segundo modo ele exige da gente aí também uma certa percepção. Vamos dar uma olhada aqui, só prestar atenção que a gente já tinha feito. Aqui ele me deu o valor de 5, eu coloquei só o valor do desconto, o valor do aumento. E nesse caso, nós temos como que nós temos o aumento, eu poderia muito bem somar o 100 mais os 5, aqui embaixo ficar 105. Ou seja, o salário dela saiu de 100 e foi para 105. Eu sumi o 100 mais 5 de aumento, 105%. Que ele vai me apresentar o novo valor do salário da Lídia. Então vamos lá. O próximo passo que a gente vai fazer é calcular esse novo valor do salário da Lídia. Observe, nós agora estamos no segundo modo, o mesmo enunciado, porém o jeito que nós vamos resolver também é um pouco diferente. Vai continuar os mesmos valores, a única diferença vai estar na porcentagem. Observa que eu troquei o enunciado abaixo, ele agora está como aumento. Nós temos o aumento aí, na segunda linha da tabela que nós temos aí. Observa que no aumento, antes, na questão anterior, vamos voltar na questão anterior, estava 5%. Agora vamos para o exemplo 7, o mesmo exemplo ainda, está 105%. Qual a diferença na hora que eu vou calcular? A diferença é que se houve um aumento, eu acrescentei 100% do 2.230 mais 5%, ou seja, 100% mais 5 vai dar 105. Essa questão ela me permite eu ir já direto, um pouco mais direto ao resultado. Nesse caso, eu considerei 105 o valor da porcentagem. Então, o valor que eu vou achar aí do aumento não é mais o valor de apenas 5%, mas eu vou achar o salário mais os 5% de acréscimo. Esse cálculo está sendo efetuado de dois modos, agora a gente vai ver o segundo modo. Essa questão também é diretamente proporcional. Vamos ver aí como é feito o cálculo dessa questão. Bom, nós temos o segundo modo aí do problema. Observa que agora, ao invés de 5%, nós temos 105%, ou seja, ele já vai calcular o salário 100%, mais os 5% de acréscimo que teve, o aumento que a Lídia teve aí no seu salário. Então, vamos fazer a mesma regra de 3, normalmente como a gente já fez no outro, porém agora ao invés de 5% com valor de 105%, ou seja, 100% de antes e 5% do aumento. Vamos colocar sob fração, 2.230 sobre x igual 100% sobre 105. Não preciso colocar porcentagem sobre 105. Vamos fazer o x em cruz, para a gente entender que é para multiplicar. Vamos isolar, né? Os valores que são multiplicados por x vezes 100 igual a 2.230 vezes 105. Isolar o x, somente o x isolado, permanecer com essa multiplicação de 2.230 vezes 105 sob o valor de 100. Então vamos lá, dá para a gente simplificar? Dá assim, por 10, então eu não vou colocar aqui a divisão por 10, a gente já entende que quando nós temos zero aí no último algarismo de um número e eu corto tanto no denominador quanto no numerador, significa que eu estou dividindo por 10, que é o caso que eu vou fazer aqui. Ó. Cortei aqui, porque eu dividi esses valores aí por 10. A gente já tinha feito no
uma outra atividade, né? Dá para simplificar mais ainda? Dá sim. Olha, pela regra, pela regra 105 termina com 5 e o 10 termina com 0. Então todos os dois são divisíveis por 5. Tá pra gente, vamos dividir isso aí de forma mais fácil? Vamos sim. Vamos procurar a forma de dividir isso aí mais fácil. Vou só simbolizar que é divisível por 5. Simbolizar que é divisível por 5. 10 por 5 é 2, a gente já sabe. Mas qual o valor? Como que a gente pode fazer isso aí de maneira mais fácil? O 105 já é um número maior. Fácil. Vamos fazer um cálculo mental aqui. Eu já sei que vamos fazer um 100 mais 5. Vou colocar aqui embaixo, fazer uma conta aqui mais fácil aqui. Por exemplo, eu já sei, pela lógica, fazer aqui do lado, eu já sei que o 100, vamos pegar o 105 e transformar em 100 mais 5. O 100 dividido por 5 vai dar 20, porque 20 vezes 5 dá 100. Esse é um cálculo mental que eu estou fazendo rápido. Então, eu posso pegar e dividir aí também por 5. 100 dividido por 5 dá 20. Então, vou colocar o 20 aqui embaixo. Lembrando que isso aqui é um esquema que eu fiz mais separado. E eu sei, então, vamos colocar aqui que estão sendo divididos por 5. Estão sendo divididos por 5. Então, eu já sei que 5 dividido por 5, vou colocar aqui também, né? 100 dividido por 5 dá 20 e 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, somando o resultado dessas divisões, eu encontrarei 21. Então, eu encontrei quantos são 105. Então, eu consegui encontrar aí o valor de 105 dividido por... Eu consegui encontrar esse valor aí, a simplificação de 105. 105 dividido por 5 vai dar 21. Então, vamos melhorar mais nossa conta ainda. Vai ficar x igual 223 vezes 21 sobre... Olha, 10 dividido por 5 dá 2. Eu consegui aí. Dá para simplificar mais? Infelizmente não dá. Nesse caso, nós vamos ter que fazer uma multiplicação aí, seguida de uma divisão. Vamos fazer essa multiplicação aí. Essa multiplicação que nós temos é de 223 vezes 21. Três vezes 1, 3. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, eu repetir aqui. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. É só eu somar. Repetiu 3. 2 e 6, 8. 2 e 4, 6. Nós temos aqui 4.683. Então, vamos colocar o x aqui. Então, essa multiplicação deu 4.683. 4.683 dividido por 2. Quanto que são 4.000? Olha. O próximo passo que eu faço é dividir agora esse valor como pede o nosso problema. Nós vamos dividir por 2. Vamos dividir esse valor por 2. 4.683 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4 dá 0. Bom, posso baixar aqui o 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Exato. Então vai dar 0. Vou baixar aqui o 8. 8 dividido por 2 dá 4.
4 vezes 2, 8. 8 menos 8 dá 0. Então, meu problema ainda não está resolvido. Vamos colocar o 3 aqui. 3 dividido por 2 dá 1, porque 2 vezes 2 é 4. Passaria, não daria para subtrair. Então, aqui vai ser o 1. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2 dá 1. Posso dividir 1 por 2? Não posso. Acrescento 0, vírgula. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Então, se 5 vezes 2 é 10, 10 aqui. Vou subtrair e encerra nossa conta de divisão. Nossa conta está encerrada. Então, o novo valor do salário da Lídia é R$ 2.341,50. Ficou o novo valor feito de acordo com o segundo modo, né? R$ 2.341,50. Ou seja, o resultado bem próximo, ou melhor, exatamente igual à primeira questão, né? Que a gente somou, que a gente fez separado o desconto e no final somou o resultado na verdade, não é desconto e sim acréscimo, a gente somou o resultado do acréscimo com o salário dela anteriormente, né? Que era 100%. E dessa outra forma a gente já fez direto, encontrando o resultado. Olha, nós já chegamos ao exemplo 8 e temos aí o Gustavo, que tinha um determinado valor, ou seja, dinheiro aplicado na sua conta poupança, e recebeu um acréscimo de 20% sobre o valor que já possuía, passando a ter o valor de R$ 400. Aproximadamente, qual era o valor na conta poupança do Gustavo antes do acréscimo? Vamos prestar bastante atenção que ele fala que houve um aumento. Então, o que a gente tem que ficar atento é que ele tinha um valor, então, antes do aumento. Esse valor antes do aumento, X, era o valor 100%. Então, se houve um aumento, houve uma alteração desse 100%. É o que a gente tem que prestar bastante atenção. Algumas pessoas tendem a, quando monta a regra de 3, por exemplo, pegar esse valor de 400 e já ir colocando como 100%. Nós temos que lembrar que 400 é resultado já de um aumento. O valor que ele tinha anteriormente na conta, mais um aumento de 20%. Então, isso aí já é um resultado já com os 20% incluído. Vamos tomar bastante cuidado para a gente ler e não interpretar mal uma questão dessa, que a questão está bem descrita e exige interpretação, boa leitura e interpretação também. Então, para resolver problemas matemáticos, não basta apenas saber a regra da divisibilidade, saber multiplicação, saber adicionar, subtrair. Também a pessoa tem que saber ler e interpretar também e saber entender o que o problema está pedindo. Vamos dar uma olhada aí, então. A gente já entendeu que 400 não é 100%, na verdade é resultado de 100% mais 20% que houve um valor que estava depositado. A questão que é saber é qual era o valor que tinha anteriormente, antes do aumento, antes desse acréscimo aí que teve na conta poupança do Gustavo. Vamos dar uma olhada. A gente tem até as opções, né? R$ 111,25, R$ 205, R$ 333,33, R$ 350, R$ 450,38. Tem que ter bastante atenção, não é só marcar uma opção dessa, mas também é resolver o cálculo. Vamos lá. Observa, eu já tinha comentado sobre essa questão, vamos só observar, marcar a opção que está com a incógnita. É claro, como a gente já falou antes, geralmente observa, cresce diretamente proporcional, a gente já tem uma noção do que é diretamente proporcional. Nesse caso, o depois era maior, então antes era menor, então a tendência é que o valor que nós vamos encontrar seja menor também. Se você olhar de antemão, nós temos valores aí que é incompatível com o problema. Essa questão você já conseguiria eliminar a letra E já bem fácil, porque se o valor final que foi dado no enunciado é R$ 400, esse 450,38 não poderia estar aí.
Então, a gente já sabe que a letra E não seria a nossa opção. Outra também que não seria a nossa opção seria a letra A. Se houve um acréscimo de 20%, o valor que nós temos de 111,25 é menor do que o 400, mais de 50%. Então, ou seja, quase 25%, é pouco mais que 25% do valor atual que está na conta do Gustavo. Então, ou seja, esse valor de 111,25 é 75, quase mais de 75%, ou aproximadamente, bem próximo a 75%. Então esse valor não seria, o acréscimo que teve foi de 20%. Esse acréscimo que teria que ter para ser o 111 seria de quase 75%. Então nesse caso, quando você já domina bem a porcentagem, você já consegue mentalmente eliminar alguns valores. Então, dois valores que a gente, mesmo sem efetuar a conta, já eliminaria aí, seria a letra A, o valor de 111,25%, para quem já domina a porcentagem, e também eliminaria a letra E, porque ultrapassa a noção básica aí. Os outros valores, B, C e D, vai continuar sob análise. Vamos lá. Agora a gente vai realizar esse cálculo, né? Vamos partir para o cálculo para confirmar se é a letra B, se é a letra C ou se é a letra D. Essa questão ela é bem parecida com a anterior e a gente vai resolver quase bem parecida. O Gustavo ele tinha um valor, porém eu não sei que valor era esse que ele tinha na conta e houve um acréscimo, esse valor um acréscimo de 20%, esse valor passou para R$ 400. Cuidado que a gente tem que ter nessa questão é porque a gente tem tendência a colocar o R$ 400 como 100%, e quando na verdade não é. A questão deixa bem claro que recebeu um acréscimo de 20% e passou a ser 400, ou seja, 400 já é junto com um acréscimo de 20%. Então, por isso, vocês estão vendo aí já na tabela o valor de 120%, ou seja, o 400 é resultado de um acréscimo que dá no total 100, que é o valor anterior que nós não sabemos ainda, é uma incógnita, mais 20%. Por isso que aqui a gente já coloca 120%. Ou seja, 100% era aquele resultado que a gente não foi divulgado, que a gente não sabe. 100% é esse resultado anterior. Então o problema deixa bem claro que houve um acréscimo de 20% e o valor agora atualmente é de R$ 400. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Então, como que a gente vai resolver isso daqui? Nós vamos pegar, fazer uma regra de 3, como a gente já fez nos outros, porém, dessa vez, nessa situação, nós temos aqui o x sobre 400, igual, fazer um 100 sobre 120. Então, vamos fazer um x em cruz e vamos multiplicar. Dessa vez vai ficar x vezes 120 igual 400 vezes 100. Essa conta ela pode ser feita direta. Quem já está apto, que já está conseguindo entender a colocação de cada valor em seu devido lugar, já pode fazer direto. Por exemplo, ao invés de fazer x vezes 120, já isolar e colocar o 120 aqui no denominador já. Então vamos lá. Vamos x igual, vamos isolar o x igual, fazer essa multiplicação do 400 vezes 120, desculpa, 400 vezes 100, sob o valor de 120. Lembrando, esse da multiplicação do 120, esse da multiplicação do x, no caso 120, ele vem aqui para o denominador. Dá para a gente simplificar? Dá sim. Dá para a gente simplificar por quem? Aqui dá para simplificar o 100 e o 120. Olha, dá para simplificar mais? Dá para simplificar mais sim. Vamos ganhar mais espaço. Dá para simplificar mais.
Dá para simplificar mais. Como que a gente vai simplificar mais? X igual... vamos simplificar o 12. Dá para simplificar o 10 e o 12. Dá para simplificar o 400 e o 8, porque são par por 2. Vamos simplificar. Vamos diminuir então. Vamos pegar o 12 e o 400. Então, como que vai ficar? Repetir aqui. X igual a 400 dividido por 2 dá 200. 200 vezes, lembrando que a gente cortou aqui, vai ser 10. Dividiu aqui 12 por 2, que vai dar 6. Dá para simplificar mais. Por que a gente vai simplificar? Eu posso simplificar tanto 200 ainda por 6, que vai continuar par, o 200 no caso, e posso simplificar o 10 por 6. Então, vamos simplificar, tanto faz. Vamos simplificar o 200. 200 a gente vai simplificar por 2 e o 6 por 2. Então, vamos lá. 200 dividido por 2 dá 100, vezes 10, e abaixo dividido por 3. Como que vai ficar a nossa conta? Então, vamos fazer uma divisão. Vamos dar mais uma andada, né? Então, vamos multiplicar aqui. X igual... Olha, eu tenho 100 vezes 10. Quando eu tenho multiplicação de números assim, por exemplo, vamos multiplicar 1 vezes 1, principalmente quando ele só tem um valor diferente de zero, o restante dos algarismos é composto por zero, só o primeiro que é composto por um número diferente de zero. Então, vamos multiplicar 1 vezes 1, que dá 1. Quanto zero tem? 2. Vamos colocar aqui atrás. Quantos... O outro número que eu multipliquei? 0. Coloquei aqui atrás. Então, 100 vezes 10, 1000. Encontrei o valor. Isso só acontece com 1? Não. Poderia aqui ter um 2. Aqui poderia ter um 3. Era só multiplicar o 2 vezes 3 e pegar o 0 atrás do algarismo de cada número. No caso, o algarismo 0 de cada número. E juntar com essa primeira multiplicação diferente de 0 que eu fiz. Então, vamos lá. Agora nós temos uma divisão para ser feita. Então ficou 1000 dividido por 3. E quanto são 1000 dividido por 3? Vamos fazer a divisão aqui. Nós temos o valor de 1000. Vamos colocar mais para cima. Nós temos o valor de 1000 dividido por 3. Posso dividir 1 por 3? Não posso, então vou pegar o 10 aqui, ó. 10 dividido por 3. 10 dividido por 3 dá 3, porque 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 3 é 12. Passa, eu não poderia colocar um 12 aqui. Então, vamos colocar o número 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 dá 1. Vamos colocar esse outro 0 aqui embaixo. Então, já não posso mais usar ele em outra situação. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 dá 1. 1 eu não posso dividir por 3. Vou usar esse 0 aqui. Não tem outro. Não posso usar mais esse 0 aqui em outra situação. Já usei aqui. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 dá 1. Observa, não tem mais 0 para eu buscar aqui. Então, o que eu vou fazer? Acrescentar um 0 e uma vírgula. 10 posso dividir por 3? Posso até dividir, que vai dar 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 dá... 10 menos 9 dá 1. Acrescento um 0. Não posso acrescentar outra vírgula, né? Não existe esse número que tem duas vírgulas aí, separando casas decimais aí ou outro número. Então, vamos lá. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Eu sei que vai dar uma dízima periódica, ou seja, esse número aí que fica se repetindo. 10 menos 9 dá 1. Acrescenta um 0, dá 3. Observa, 3 vezes 3, 9, que vai dar 1. Mas por enquanto a gente vai parar nessa conta aí. Vamos observar por que eu passei
eu poderia muito bem parar nesse daqui, até porque eu já sei que é uma dízima periódica, mas eu decidi fazer mais uma casa, terceira casa, só para deixar ciente as pessoas que observa, nós temos um número aqui menor do que 5. Se esse número aqui fosse maior do que 5, eu teria que arredondar esse 3 aqui, esse 3 viraria um 4. Mas como esse número aqui é menor do que 5, é o número 3, esse terceiro aqui, eu não vou arredondar, eu vou deixar como está. Então vai ficar o valor de 333,33 centavos. Então o valor aproximado da questão aí, a questão até pediu qual era o valor aproximado que antes, esse valor aqui de antes. Então o valor que estava antes aí, vamos só escrever a resposta aqui. Então, por essa questão aí, esse valor que o Gustavo tinha na sua conta poupança, aplicado nessa conta poupança, era o valor aproximado de R$ 333,33 centavos. A questão até coloca essa aqui, a palavra aproximadamente, porque já tinha noção que ia dar número quebrado. O que a gente chama de número quebrado é quando você não tem um número exato, a conta ela não fecha, fica sobrando. Por exemplo, aqui, ó, e sempre vai ter continuidade, vai dar uma dízima periódica. Então, quando o enunciado ele coloca aproximadamente, é porque ele já sabe que vai dar uma divisão parecida com essa daqui, como nós fizemos. Por isso, então, que ela colocou a palavra aproximadamente. Então, que resultado nós chegamos? O resultado que nós chegamos é que esse valor aqui de antes da questão, ou seja, o valor X nossa incógnita, o valor é 333,30 de acordo com que nós fizemos a divisão. E que com um aumento de 20%, ou seja, 100 mais 20%, passou a ter o valor de R$ 400. Então, essa questão foi resolvida dessa forma. A gente já fez direto, a gente já considerou que 100 mais 20% é 120, porque ela já ia nos dar o valor direto, já ia apresentar o resultado direto. Olha, como a gente tinha colocado entre as possibilidades, percebemos que é a letra C. A letra C é a resposta dessa questão aí, o dinheiro anterior ao acréscimo de 20% na conta do Gustavo. Agora a gente vai ver a regra de 3 simples, grandezas inversamente proporcionais. Observamos que nós temos aí a balança, né, a balança da justiça. A gente sabe que o mundo, geralmente a algum canto do nosso planeta Terra, sempre tem um país ou algum lugar, e agora creio que a economia global, devido à pandemia, passa por situações econômicas não muito boas. Então a gente sabe que abalou a situação econômica. Mas antes disso, a gente já sabe que a economia em alguns países já vinha sendo muito abalada por vários fatores, por vários outros fatores. Então nós temos essa balança aí, de um lado a gente tem o dinheiro, e aonde que tem o dinheiro a gente sabe que pesa um pouco mais. E do outro lado, nós temos pessoas em situação um pouco difícil. Nós temos o lado, então, que pesa mais, onde a pessoa tem mais dinheiro, e nós temos o lado que não pesa quase nada, onde se tem pouco dinheiro. Então, quando se fala de grandeza inversamente proporcional, a gente está falando disso. Uma grandeza, enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Nesse caso é o exemplo que a gente vê nessa imagem da balança. Vamos dar uma observada, antes do próximo exemplo, vamos analisar a imagem. Observa que nós temos 2 tanques sendo enchidos por torneiras. No tanque A, a gente tem uma torneira, no tanque B, a gente tem 2 torneiras. A pergunta é, quando a gente tem uma torneira só, o tempo para encher o tanque vai ser maior ou menor que quando tem 2 torneiras? Na letra A, nós temos uma torneira, ou seja, nós temos menos torneira, porém o tempo vai ser maior. Na letra B, já é o contrário, nós temos mais torneira, porém o tempo para encher o tanque vai ser menor. Observa, na letra A, eu tenho menos torneira, porém aumenta o tempo de encher o tanque, ou seja, uma grandeza diminui, a outra aumenta. Na outra situação, na letra B,
nós temos duas torneiras, porém o tempo para encher o mesmo tanque vai ser menor. Nesse caso, essa comparação aí, a análise dessa imagem nos dá a entender que nós temos uma situação que é inversamente proporcional. Sabes que 6 torneiras abertas enchem um tanque com água em 22 minutos. Se abrir 4 dessas torneiras, quanto tempo levará para encher o mesmo tanque? Observa que essa questão ela é bem parecida com a imagem que nós vimos anteriormente. Nós temos 6 torneiras que enchem um tanque em 22 minutos e a gente diminui essa quantidade aí de torneira. Mas o que vai acontecer? Se eu diminuo a quantidade de torneira, o tempo para encher o tanque vai ser maior. Então, vamos analisar primeiramente setinha na incógnita e depois um próximo passo já que comparando tempo, torneiras e tempo, vai haver diferença, enquanto um lado aumenta o outro diminui, nesse caso essa questão é inversamente proporcional. Então, quando aumenta o número de torneiras abertas, diminui o tempo de enchimento do tanque. Quando diminui o número de torneira aberta, aumenta o tempo de enchimento do tanque. Por isso, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, nesse caso, nós temos grandezas inversamente proporcionais aí, porque uma grandeza aumenta, a outra diminui. Bom, a primeira coisa que a gente faz é definir a setinha. Eu já vou definir aqui onde está a incógnita. Agora vamos dar uma olhada o que diz a questão. A questão diz que 6 torneiras abertas enchem um tanque com água em 22 minutos. Se abrir 4 dessas torneiras, quanto tempo levará para encher o mesmo tanque? Observa. Se eu abro, eu tenho mais torneira, é menor o tempo para o tanque encher. Ou seja, o tanque se encherá num tempo menor. Agora, se eu diminuo o número de torneiras, eu passo para 4, o tanque levará mais tempo, ou seja, terá um tempo maior para ser enchido. Então, essas questões são inversamente proporcional. Então, nesse caso, eu vou fazer uma setinha diferente, uma setinha para baixo. Vou fazer uma setinha para baixo para logo perceber que são inversamente proporcionais. Questões são inversamente proporcional por causa dessa diferença. Ou seja, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, são inversamente proporcional. Vamos dar uma olhada agora como que a gente vai fazer essa montagem. Por cautela, vou logo partir para a regra de 3. Eu poderia repetir isso daqui fazendo certinho, mas não vou não. Só vou fazer de uma forma diferenciada para entendermos melhor. Então vamos lá. Posso começar pelo 22x, não teria 22 sobre x, não teria problema eu colocar esse daqui, só que eu tenho que inverter um. Então eu escolhi, vamos trocar a posição desse daqui, ó. O 6, eu vou passar aqui, vamos ter que fazer de novo. O 4, no caso, vai passar para o numerador e o 6 vai passar para o denominador. Ok? Então a setinha já mudou, a setinha permaneceu aqui para cima. O 22 vai permanecer porque ele já estava. Então a ideia aqui é de deixar todos na mesma posição. Nesse caso eu fiz essa troca aqui. Vamos colocar igual no meio para a gente fazer aquela regra de 3 básica. Fiz aqui a multiplicação em x, em cruzes. Então vamos lá. Observaram que eu fiz essa troca aqui, o 4 e o 6, justamente para a gente poder fazer a multiplicação. Quando eu tenho grandezas aí inversa, eu tenho que fazer essa troca. Eu tenho que deixar todas as setinhas iguais. Então vamos lá. Observa que essa setinha aqui ela mudou a direção para a mesma direção onde que está a incógnita. Então vamos fazer essa multiplicação aí. Lado esquerdo, quem está com x, 4 vezes x, igual a lado direito, são só os valores, 6 vezes 22. Vamos isolar, x igual, nós temos 6 vezes 22, dividido por 4.
Dá para simplificar? Dá sim. Eu consigo simplificar o 22 por 11 e eu consigo também eu consigo simplificar o 22 por 2 e o 4 por 2. O 22 vai dar 11 e o 4 vai dar 2. Então vamos fazer isso daí. Simplificar por 2 mesmo. Também eu poderia simplificar o 6 e o 4. Mas vamos pegar o 22, né, que é bem maior. Então, nós vamos quebrar um pouco desse número. Vamos dividir por 2. Dividir por 2. Só lembrando, tem gente que já coloca aqui o valor direto, tá? Nem escreve que é divisível por 2, ele já simplesmente, por exemplo, já coloca o 11 aqui para simbolizar. Isso também diminui bastante a conta. Próxima questão, eu creio que já faço dessa forma. X igual, vamos lá, o 6 vezes 22 dividido por 2 dá 11, 4 dividido por 2 dá 2, dá para simplificar mais. Então, vamos fazer como algumas pessoas, vamos aproveitar já essa questão e fazer como algumas pessoas já fazem. Algumas pessoas já quebram esse número, como? Ao invés, vou fazer de preto para não gerar confusão, ao invés de eu colocar esses 2 pontos aqui e dividir por 2, eu já coloco o valor que está sendo dividido. Vamos cortar aqui esse 6 e esse 2. 6 dividido por 2 dá 3, então não vou colocar mais o 2 aqui. Eu vou colocar já o resultado da divisão. Eu simplifiquei por 2 aqui, então vai ser 3, vou colocar bem maior, só para entender. E aqui vai ficar 1. Ou seja, eu já sei então, eu já tenho o resultado direto. Isso ajuda bastante a fazer menos conta. Então, o valor de x, ou seja, 3 vezes 11 é 33. Geralmente, um número multiplicado por 11, pelo menos com um algarismo, acaba sendo o mesmo número 2 vezes. Por exemplo, 2 vezes 11 vai ser 22, 4 vezes 11 vai ser 44, 5 vezes 11 vai ser 55. Então, nós conseguimos encontrar aí o resultado dessa questão, que deu 33. Então, a gente já sabe que o tempo que levará para encher esse tanque, como proposto na atividade, se ele enche um tanque em 6 torneiras, enche um tanque em 22 minutos, 4 torneiras encherá em 33 minutos. A gente conseguiu encontrar a resposta da questão e a gente percebe aí essa diferença quando nós temos a inversamente proporcional. A gente já estava acostumado nas etapas anteriores a fazer diretamente proporcional. Agora a gente está vendo inversamente proporcional. Geralmente, quando envolve área, tempo, velocidade, então nós vamos ter essas questões vão ser inversamente proporcional. Envolvendo tempo, principalmente dias, horas, minuto, velocidade, quando envolve essa distância, espaço, área, essas questões vão ser inversamente proporcional. Inversamente proporcional é aquela que você aumenta uma grandeza e diminui outra, ou diminui uma grandeza e aumenta outra. Pessoal, aqui a gente encerra esse vídeo, mas eu peço a vocês que assistam os próximos vídeos para a gente aprender um pouco mais.